Você já sentiu que estudou, mas não aprendeu a viver? Que decorou frases, passou em provas, pegou diplomas, mas ainda carrega uma sensação estranha de vazio? Como se algo essencial tivesse ficado para trás, como se o estudo tivesse te dado respostas, mas não as perguntas certas. E se o problema não for a sua capacidade, nem a sua força de vontade, mas o modelo que te deram? E se o que você chama de conhecimento tiver sido só a casca e a essência estiver enterrada, adormecida, esperando ser tocada com reverência? Antes das provas e dos quadros brancos, havia 7 vias, 7 artes que não formavam profissionais, mas consciências vivas. A gramática não era gramática, era feitiço. A lógica era lâmina. A retórica era verbo encantado. E o quadrivium era a matemática do espírito, o desenho oculto da criação, a música que vibra o invisível e a astronomia que espelha a alma no céu. Aritmética, geometria, música e astronomia. 4 formas de lembrar que você faz parte de algo muito maior do que planilhas e prazos. Esse saber não foi perdido, ele só foi silenciado. E agora, talvez seja a sua hora de lembrar. De lembrar que aprender nunca foi sobre acumular, foi sobre acender. Acender a visão, a presença, o fogo. Neste episódio, abrimos uma fresta no véu, uma chave esquecida, um caminho que não ensina. Desperta, fica até o final, porque algumas portas só se abrem quando você atravessa por inteiro. Antes que houvesse universidades, antes mesmo de existirem escolas como as conhecemos, havia apenas silêncio, pedra e intenção. Os primeiros sábios não buscavam diplomas, buscavam fogo. Não estudavam por metas externas, mas para acender uma centelha dentro de si. O saber era rito, um caminho iniciático, uma travessia interior. E para acessá-lo, era preciso cruzar a primeira porta, o reconhecimento de que o mundo exterior é apenas reflexo da mente. O trivium era essa porta. A palavra vem do latim. Tri, 3, via, caminho. 3 vias para despertar a consciência. Gramática, lógica e retórica. Mas estas palavras, hoje gastas por provas e manuais, carregavam um poder muito mais profundo. A gramática não era apenas sobre regras, era sobre nomear o mundo. Nomear para despertar, porque quem nomeia, cria. E quem conhece o nome oculto das coisas, desperta a energia vital que vive nelas. A lógica não era apenas dedução, era arquitetura, o espelho interno da ordem divina, a dança invisível entre as ideias alinhadas ao cosmos. E a retórica era invocação, o sopro do verbo criador, a arte de mover montanhas internas com a palavra viva. Os antigos sabiam, essas 3 vias não apenas treinavam a mente, esculpiam a alma. Por isso, não se aprendia sentado, olhando para um quadro. Aprendia-se caminhando sob colunas, debatendo à luz do sol, ouvindo mestres que falavam com o corpo inteiro. A educação era respiração, e cada palavra, uma partícula de energia vital, circulando como sangue invisível entre os buscadores. Não se tratava de acumular informações, mas de forjar uma estrutura interior. Aprender a pensar era aprender a transformar. O trivium não era o início da educação, era o início da transmutação. E é por isso que mesmo agora, atravessando eras, algoritmos e inteligências artificiais, sua sabedoria ainda pulsa. Porque onde há linguagem, há magia. Onde há atenção, há energia vital. E onde há energia vital, existe poder à espera de ser despertado. Toda realidade visível nasce de uma arquitetura invisível. Não são apenas leis físicas que moldam o mundo, são formas internas de organização, estruturas simbólicas, códigos mentais. E o trivium era justamente isso, uma gramática da consciência,
um mapa ancestral para compreender como o saber se instala, como a linguagem opera, como o mundo se traduz em símbolos. Mas se o trivium era o alicerce da mente desperta, o quadrivium era sua música secreta. 4 vias: aritmética, geometria, música e astronomia. Não como disciplinas isoladas, mas como espelhos de uma única inteligência. A aritmética revelava o número como essência viva. A geometria traçava as formas invisíveis que sustentam o espaço. A música vibrava o tempo com alma, e a astronomia, a mais silenciosa, abria os olhos para a ordem do alto. Juntas, essas 4 artes não ensinavam sobre o mundo externo, ensinavam a reorganizar o mundo interno, a ver o número em tudo, a escutar a harmonia escondida nos acontecimentos, a reconhecer que há ritmo no acaso, proporção na alma, ordem naquilo que parecia caótico. Os iniciados compreendiam. Estudar essas artes era como erguer um templo dentro de si. Cada número compreendido, cada forma decifrada, cada harmonia percebida, tudo isso esculpia o ser. O aprendizado se tornava alquimia. A mente, um reflexo da mente do cosmos. Por isso, o aprendizado verdadeiro não era a transmissão de conteúdo, era despertar de uma estrutura divina, um rito que devolvia à consciência sua forma original e à alma, sua música esquecida. Antes da palavra, havia o gesto. Antes da teoria, o traço na terra. O saber humano sempre começou pelos olhos que tocam e pelas mãos que veem. Por isso, o verdadeiro aprendizado nunca foi apenas mental, foi também sensorial, simbólico, encarnado. E o trivium e o quadrivium eram exatamente isso, cinzéis invisíveis, moldando a alma por dentro, esculpindo a percepção como se esculpe o mármore bruto. A gramática, longe de ser um conjunto de normas, era ritmo. O modo como o verbo se move, como a ideia toma forma, como o mundo se torna nomeável. A lógica, mais do que dedução, era lucidez, o dom de ver além do ruído, de desenhar pontes entre os pensamentos, de extrair ordem do emaranhado. A retórica era fogo, a arte de pronunciar a verdade com beleza, a palavra que não apenas explica, mas transforma. E quem dominava essas 3 vias não era apenas alguém que falava com clareza, era alguém que fundava mundos, porque a linguagem é tecnologia espiritual, é feitiço, é arquitetura viva. Mas havia mais. O quadrivium não buscava apenas compreender, ele buscava êxtase. Aritmética era revelação em forma de número, geometria, geometria do divino, música, a ponte entre mundos, e astronomia, uma leitura viva do destino. O olhar educado por essas artes deixava de apenas enxergar e passava a ver. Ver o silêncio como linguagem, ver o caos como composição, ver o bruto como potência adormecida. Aprender, então, tornava-se transmutar. E quem atravessava esse rito via o mundo com os olhos do escultor, não como matéria, mas como espírito em forma latente. Eles não eram apenas conceitos, eram forças, guardiões invisíveis de uma escada interna, cada um com sua chave, 7 degraus, 7 vozes, 7 formas de refinar o fogo da consciência. As 3 primeiras, gramática, lógica e retórica, erguiam o templo do verbo, a arte de nomear, a arte de discernir, a arte de manifestar. As 4 seguintes, aritmética, geometria, música e astronomia, moldavam o círculo do cosmos, a arte de contar, de medir, de harmonizar e de elevar. A gramática era a guardiã da forma. Não ensinava apenas palavras, revelava a música oculta da linguagem. Purificava os ruídos até restar apenas o som essencial. Lógica era o guardião da lâmina. Cortava ilusões, alinhava a mente como quem afia uma espada para atravessar o nevoeiro.
A retórica era a guardiã do encantamento. Voz que não apenas convence, mas desperta. Que não apenas diz, mas vibra com a centelha da criação. Então vinha o quadrivium, com seus saberes celestes. A aritmética ensinava-se a contar pulsares internos. Não apenas números, mas padrões que ritmam a alma. Geometria traçava os contornos invisíveis da criação, revelando os sólidos que sustentam o mundo. Música era a guardiã da harmonia. A vibração que organiza o espírito afina o ser e dissolve a dissonância. Astronomia, por fim, era a guardiã do acima, o espelho do que pulsa dentro. Os astros dançavam como símbolos vivos da alma em movimento. Cada arte era um guardião interno, um aspecto adormecido de ti mesmo que, ao ser tocado, reorganiza tua percepção. O trivium e o quadrivium não eram disciplinas para decorar, eram arquétipos para ativar, códigos simbólicos que, ao serem vividos, reconfiguram o corpo, a fala, o gesto, o olhar. Por isso chamavam isso de educação liberal, porque libertava. A mente humana não é um campo aberto, é um labirinto. E o que determina se você encontrará a saída ou se perderá para sempre em seus corredores internos é uma força que poucos aprenderam a cultivar: a atenção. Na antiguidade, educar não era preencher o vazio de um recipiente, era acender uma chama. E no trivium, essa chama era moldada com 3 instrumentos: a clareza da gramática, o fio cortante da lógica e o sopro encantador da retórica. Cada uma delas lapidava a luz da consciência e a direcionava com precisão, como um raio de sol que fere a névoa, porque quem não aprende a nomear, não aprende a perceber. Quem não sabe pensar, não consegue discernir. E quem não se expressa com presença, não se manifesta com poder. A atenção não é apenas foco, é corte, é seleção, é um ato de consagração, é a força que diz: isso sim, aquilo não. Mas a atenção sem direção é como um farol que gira em círculo, queimando energia sem jamais iluminar o essencial. No quadrivium, as 4 artes não apenas mostravam o cosmos, ensinavam a alinhar o cosmos interno. A aritmética revelava o ritmo do pensamento. Geometria organizava as proporções entre o eu e o mundo. Música ensinava a escutar os silêncios que sustentam os sons. E a astronomia, a mais poética das ciências, lembrava que há um eixo invisível guiando os corpos celestes. E também a alma. Quando se estuda com os olhos da alma, a atenção se transforma em devoção, um estado de presença que reorganiza tudo. Nesse gesto silencioso, o saber não apenas informa, ele cura. Ele transfigura a dispersão em direção, a ansiedade em propósito. Porque a verdadeira atenção é um ato sagrado. E como todo rito, exige iniciação, permanência e retorno. Nos antigos mosteiros e escolas de mistério, o silêncio não era ausência, era presença densa. Não era vazio, era gramática sagrada. A linguagem da alma começa onde termina o verbo humano. Por isso, os discípulos aprendiam a escutar antes de falar. Sabiam que o universo se revela primeiro em símbolos, não em sons. O trivium ensinava a ordenar o pensamento, mas o silêncio ensinava a esvaziar o ego. E nesse vácuo fértil surgia o logos verdadeiro, não o som, mas o sentido, não a palavra, mas o princípio. Nos primeiros passos do saber, não se escrevia para comunicar, escrevia-se para transmutar. A escrita era feitiço, cada letra um gesto oculto, cada frase um selo de poder. Saber escrever era saber reorganizar a realidade. Há um tipo de conhecimento que não se diz. Ele se reconhece no silêncio. Ele se grava nas entrelinhas da existência, no que não foi nomeado,
mas pulsa. Quando o aprendiz silencia, o símbolo fala. Quando a mente repousa, o mundo revela seu outro lado. Por isso, nas escolas antigas, o silêncio era a primeira matéria. Antes da lógica, vinha o vácuo. Antes da fala, o gesto. O silêncio é a moldura do som, o campo onde o verbo repousa. E ali, nesse espaço intocado, germinavam os primeiros lampejos da sabedoria. O trivium podia ensinar a falar com clareza, mas só o silêncio ensinava a escutar o invisível. E é do invisível que a verdadeira educação se alimenta, porque é, no intervalo entre os sons, que a alma ouve sua própria voz. As 7 artes nunca foram partes separadas. A fragmentação entre elas é um espelho quebrado pela modernidade. No coração do trivium e do quadrivium pulsa uma verdade esquecida. Cada arte é um órgão de um corpo sutil, e só juntas elas caminham. A gramática é o pulmão da linguagem, absorvendo os símbolos do mundo. A lógica é o coração, pulsando clareza e coerência entre os dados dispersos. A retórica é a boca, exalando sentido e beleza, moldando o verbo que funda. E quando esse corpo inferior se eleva à esfera superior, ele encontra os olhos da aritmética, o esqueleto da geometria, a respiração da música e o espírito da astronomia. Percebe? Não se trata de conteúdos, trata-se de reintegrar sentidos, de relembrar os membros sagrados da percepção adormecida. O saber é um corpo, e só quando voltamos a habitá-lo com reverência, ele começa a se mover em nós. Essa reintegração é o verdadeiro rito, e como todo rito, exige atravessamento, exige crise, exige a morte do eu fragmentado. Por isso, tantos resistem, porque aprender de verdade fere as defesas, fere os enganos, fere as zonas de conforto onde nos escondemos para não ver, mas também cura. Cura o olhar, cura a escuta, cura a presença. Quando uma alma atravessa as 7 artes como quem caminha por um templo, ela desperta a 8ª arte, a arte da consciência desperta, a arte de ver a si mesma como jardim fértil, que respira com o cosmos e planta palavras, ideias, ritmos e formas que não apenas informam, mas transfiguram, porque quando o saber é vivido como rito, a energia vital deixa de se dissipar em estímulos e se condensa como fogo sagrado no centro do peito. E então, tudo aquilo que parecia caótico começa a girar em harmonia, porque a mente foi lembrada do seu lugar no universo. Quando os antigos falavam das 7 artes liberais, não falavam de disciplinas escolares, falavam de 7 degraus rumo à liberdade interior. O trivium e o quadrivium não eram campos do saber, eram espelhos da alma. A gramática era o corpo, a base, a fundação da forma. A lógica era a mente, afiando o discernimento como quem afia uma espada de luz. A retórica era a alma em expressão, a palavra tornada presença viva. Então, o quadrivium revelava a música do cosmos, a aritmética como pulsação da unidade, geometria como estrutura da criação, música como ressonância do espírito, astronomia como navegação entre estrelas e destinos. Juntas, essas 7 chaves não apenas organizavam o pensamento, organizavam o ser, transformavam a atenção em presença, presença em poder, saber em vida. 7 chaves girando no interior do peito. 7 caminhos de ouro cravados no chão invisível da alma. Quando o saber é rito, cada arte se torna um portal de travessia. A gramática, guardiã dos nomes sagrados. Aquilo que só ganha vida quando é nomeado com reverência. A lógica, o fio de Ariadne, conduzindo a consciência pelo labirinto das ideias até a clareira da verdade.
A retórica, a dança do verbo encantado, que transforma a fala em feitiço, argumento em alquimia. E então, o quadrivium. A aritmética pulsa como um mantra sutil, embutido na respiração. Geometria desenha os gestos do divino nas formas da realidade. Música afina o ser com a fonte. Astronomia sussurra que não estamos à deriva, fazemos parte de uma sinfonia cósmica. Quando se aprende assim, o conhecimento não pesa, flutua, porque é sopro, é caminho, é espelho. Ele não nos leva apenas à resposta, ele nos devolve ao encantamento da própria vida. A atenção é o fogo que consagra o saber. Sem ela, qualquer conhecimento se apaga, qualquer palavra se torna ruído. Os antigos sabiam. O saber só permanece vivo quando é alimentado pela chama da presença. No trivium, cada arte exige atenção afiada, o olhar que percebe as palavras ocultas, o ouvido que distingue os sentidos, a voz que pronuncia com intenção. No quadrivium, a atenção se torna escuta sagrada, o número exige precisão, a forma exige presença, a música exige entrega, e os astros exigem silêncio. Quem não tem domínio da própria atenção pode decorar enciclopédias e continuar cego, porque o saber é um templo, e a atenção é o fogo no centro do altar. Atenção. Palavra dita em excesso, compreendida em silêncio. Quando a mente está dispersa, o espírito se esconde, mas quando a atenção se volta para dentro, um clarão se acende, como um farol que começa a iluminar os corredores da alma. Cada gesto vira ritual, cada olhar, uma oferenda, cada escolha, um voto. Você começa a perceber que tudo aquilo que alimenta com sua atenção cresce, e o que abandona, desaparece. No mundo antigo, não se estudava apenas com livros, estudava-se com o corpo inteiro, com o tempo, com o coração. Aprender era habitar a atenção como se habita um templo. Era transformar o cotidiano em liturgia, o saber em reverência, a atenção em oração. É aqui que tudo se encontra, onde as 7 artes giram em torno de um centro silencioso e onde o fogo interior, finalmente, começa a queimar com clareza. Toda jornada verdadeira começa com uma pergunta, mas as jornadas que transformam não terminam com respostas, terminam com outras perguntas, mais profundas. O que você está fazendo com o seu saber? O que está construindo com sua atenção? O que está alimentando com sua energia vital? O trivium e o quadrivium não foram feitos para serem memorizados, foram criados para serem vividos. Eles são arquitetura simbólica da mente desperta, um mapa que reorganiza o caos interno, um ritual que devolve sentido ao simples ato de pensar. Mas agora, a última chave não está comigo, está com você, porque a pergunta não é mais o que são as artes liberais, mas sim, o que em mim precisa ser libertado? O saber como rito só se completa quando vira prática, quando se encarna, quando se torna gesto, e isso só você pode atravessar. Talvez ao longo deste caminho, algo em você tenha se movido, uma lembrança sem nome, um lampejo antigo, um silêncio que fez sentido. A última chave não se encaixa em fechaduras externas. Ela é feita de intenção, de presença, de escolha. Ela se manifesta quando você olha para a própria vida e decide: isso aqui eu consagro. Consagra o tempo, a palavra, o corpo, a escuta. Decide fazer da própria existência um templo, um lugar onde aprender é sagrado, onde o pensar é criador, onde o viver é arte. Que sua fala seja gramática viva, que seu silêncio seja música, que seus passos sigam o número secreto das estrelas e que, acima de tudo, você lembre: saber não é ter,
é ser, ser inteiro, ser presente, ser livre. Se você chegou até aqui, é porque algo em você sempre soube. Sabia que o verdadeiro saber não se encontra em títulos, mas na travessia. Sabia que aprender não é acumular, é lembrar. Lembrar do que estava adormecido, das chaves que já estavam nas suas mãos, mas ainda não tinham nome. Cada palavra desse episódio foi um convite. Cada imagem, uma fresta. Cada pausa, uma semente. Obrigado por escutar com o coração, por caminhar com o espírito atento, por permitir que essa chama se acendesse dentro, que este episódio tenha sido uma chave, uma respiração, um espelho, e o resto já está em você. Em gratidão pela sua atenção até aqui, deixamos mais um pequeno conto. Dizem que, em uma floresta esquecida pelo tempo, havia uma árvore que só crescia se fosse vista com o coração. Suas folhas não tinham cor, tinham luz. Seus galhos não apontavam para o céu, mas para dentro. Aqueles que passavam distraídos viam apenas um campo vazio, mas os que se sentavam em silêncio, com a alma aberta, viam surgir uma árvore luminosa e, ao seu lado, um espelho. Um jovem ouviu histórias sobre esse lugar e foi. Caminhou sem mapa, guiado apenas por uma inquietação suave. Chegou, sentou, esperou. O vento não disse nada. A terra permaneceu imóvel, mas ele ficou, respirou, silenciou. E então, a árvore apareceu diante dele, radiante. Ao se aproximar do espelho, ele não viu seu reflexo. Viu a imagem de quem ainda poderia se tornar, mais pleno, mais centrado, mais sábio. E entendeu, aquele reflexo só se tornaria real se ele cultivasse aquela árvore dentro de si. Voltou para o mundo com as mãos vazias, mas com o coração cheio de raízes. Nunca mais foi o mesmo, porque agora sabia, o verdadeiro saber não se ensina, ele se planta e floresce em silêncio.